Eu saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém? Que as muitas misericórdias do Senhor venham sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Que nesse instante o Senhor os visite e abra mente e corações para o entendimento da sua palavra. A palavra do Senhor transforma, a palavra do Senhor muda vidas, a palavra do Senhor é a nossa direção nessa vida, nessa caminhada, porque através dela nós aprendemos como iremos para a glória com Deus para todo sempre. Convido você nesse instante a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de Mateus, capítulo 25. Ainda pregando sobre as parábolas, hoje nós vamos meditar sobre a parábola das 10 virgens. Vamos meditar hoje sobre esta parábola. E Jesus ele conta aqui essa parábola, né, no livro de Mateus, para trazer importantes lições para a nossa vida diária, para as nossas vidas, né, todo dia. Ele traz lições para nós sobre a prontidão espiritual. Ele traz lições para nós sobre a preparação para a sua vinda. Porque Jesus vai voltar, amém? Amém? Jesus vai voltar. Isso não é um conto, isso é uma realidade. Jesus vai voltar. E ele nos ensina também como nós devemos buscar na nossa caminhada, na nossa vida todo dia, o reino de Deus. É muito importante. E aqui, no contexto desse texto aqui, da parábola das 10 virgens, Jesus faz o sermão conhecido como o sermão profético. E ali ele vai nos falar sobre a destruição do templo de Jerusalém, naquela ocasião, naquela época. Vai falar do princípio das dores e vai falar também sobre a grande tribulação. Mas após esse discurso de Jesus, após esse sermão dele aqui, ele contou 4 parábolas. Ele contou a parábola da figueira, a exortação à vigilância, para que a gente esteja atento, para que a gente esteja atento às coisas de Deus. Ele falou da parábola do servo bom e do servo mau. Contou a parábola, ensinou sobre a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. Mas dessas 4 parábolas aqui, dessas 4 parábolas, há uma em que ele compara a sua vinda. E é exatamente a parábola das 10 virgens, a qual eu nesse instante convido você atentamente a lermos e observarmos o que o Senhor quer nos falar nessa parábola, o que o Senhor tem para nos ensinar nessa parábola. Esqueçamos todas as coisas lá fora, vamos deixar a vida lá fora, e vamos agora aproveitar esse momento, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o seu falar, abrindo o coração para o entendimento que Ele vai nos dar, amém? Porque só é Ele que nos dá entendimento. E vamos ficar atentos ao que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Tanto nós aqui na igreja, como você que nos assiste pelas redes sociais. Então a palavra do Senhor aqui na parábola das 10 virgens diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas,
para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Soberano Deus, bendito e maravilhoso Pai, nesse instante, ó Deus, em que lemos a Tua palavra, pedimos ao Senhor direção para a meditação dessas verdades. Ó Deus, em nome de Jesus, abre nossas mentes e os nossos corações, para que a gente possa entender, ó Deus, as verdades que o Senhor quer nos dizer nesta manhã. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua misericórdia alcance a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos urgentemente do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz assim. Os dias se abreviam. O nosso encontro com Cristo, com Teu Filho, está próximo, porque Ele vai voltar. Então, Senhor, ajuda para que a gente possa se preparar para esse dia. Em nome do Teu Filho, nos usa nesta manhã, para que a Tua palavra, Senhor, possa vir e preencher o nosso ser, e nos alertar, e nos chamar para tão grande verdade. Nele, no Teu Filho, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola das 10 virgens tem o seu fundamento, tem assim a sua raiz aqui, a narrativa aqui, nos costumes judaicos do casamento na época em que ela foi escrita. Ela vem daí. Jesus conta essa parábola, certo? Na base de como era o casamento. Este costume incluía a espera da noiva e suas damas em casa pela chegada do noivo. Era basicamente isso. Então Jesus ele conta essa parábola nesse contexto cultural da época, dentro desse contexto, para nos transmitir a mensagem espiritual profunda. Porque aqui há grandes verdades. Há uma verdade espiritual aqui magnífica. E ele nos convida a meditar. Isso aqui, irmão, é fantástico. Jesus nos convida aqui a meditar em como cada um de nós estamos preparados ou estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus. Porque é isso que o texto vai nos falar, da segunda vinda de Jesus. Sim, porque ele vai voltar. Nós sabemos, a palavra dele nos ensina isso. E ele julgará a todos nós. Está vendo o quão é importante nós nos prepararmos para essa vinda? Porque ele vai julgar a todos nós. Todos nós teremos um encontro com Jesus, ninguém vai escapar. Tanto aqueles que já foram, já morreram, como aqueles que ainda vão estar vivos. E aqueles que serão arrebatados vão todos passar por esse julgamento. E precisamos nos preparar para esse encontro. E como nós nos preparamos para esse encontro? A palavra vai nos dizer. A palavra vai nos ensinar. Porque pode até parecer tardio, mas a vinda do Senhor irá acontecer. Jesus virá. Jesus virá. Então, resumindo aqui a parábola, contando aqui a parábola, né? A parábola das 10 virgens conta que elas foram designadas, elas foram levantadas para aguardar a volta do noivo no seu casamento. Elas foram levantadas para esse intuito. Mas o noivo se atrasou além do tempo esperado. O texto fala que ele demorou. E 5 das virgens aqui, das acompanhantes da noiva, eram prudentes. E elas haviam levado azeite de sobra para as suas lâmpadas. E, em outras palavras, a gente fala lâmpada, mas eram lamparinas, né? Que você colocava o azeite, acendia, a clarina e ia pelo caminho. E quando finalmente o noivo chegou, quando ele chegou, as 5 virgens sábias, aquelas prudentes,
elas receberam ele com suas lâmpadas brilhando, acesa, preparadas. Porque elas tinham levado azeites de sobra. As outras 5, que o texto fala que eram nércias, elas não tinham trazido azeite reserva. E perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando. E o que fazer? Elas tiveram que sair para comprar, para ir atrás. Mas nesse inteirinho que elas foram atrás, Jesus chegou. Porque aqui o noivo é Jesus. Jesus chegou. E ele entra com aquelas que estavam apercebidas, e a porta se fechou, e essas ficaram de fora da celebração, de fora do reino. Mas para melhorar o nosso entendimento aqui, para a gente possa entender aqui o que é esse casamento aqui, o casamento judeu da época era precedido de um ritual. Havia um ritual para aquele casamento. E aqueles que participavam ficavam numa expectativa tremenda. Eles tinham que se preparar profundamente para que nada saísse errado. Todos os passos eram ensaiados várias e várias vezes. E o casamento, ele dependia basicamente desse ritual. Das coisas saírem tudo certa, para que ao final houvesse esse casamento. Isso aqui era um casamento judeu da época. Então o casamento acontecia assim. Algumas virgens eram selecionadas, né, para amigas da noiva, para acompanhá-la na celebração, para ir com ela na celebração. E os amigos do noivo também eram separados para acompanhar ele nesse trajeto para buscar a noiva. E no dia do casamento, as noivas ficavam em casa com suas amigas, esperando e adornada o momento em que o noivo fosse. Mas elas ficavam munidas de azeite, que era para suas lâmpadas não apagarem no trajeto, as suas lamparinas não apagarem no trajeto. E o noivo com seus amigos, prontamente, num momento eles saíam e iam buscar a noiva e suas acompanhantes. Era assim que o casamento funcionava. E todos levavam lâmpadas e azeites de sobra para aquele ritual, para aquele casamento. Durante o percurso, e muitas vezes o percurso era muito longo, havia momentos em que as lâmpadas poderiam se apagar. As lâmpadas acesas poderiam apagar por falta do azeite. E para manter as lâmpadas acesas, precisava ter um azeite reserva. E é basicamente isso que Jesus narra aqui, nesse texto. E depois de todo o percurso feito, dava-se um encontro do noivo com a noiva, e eles saíam nessa caminhada para a celebração. Então, a responsabilidade dessas lâmpadas não se apagarem era das mulheres, daquelas que estavam com a noiva, das suas amigas, daquelas virgens que foram separadas. Porque os amigos do noivo com o noivo, eles iam no trajeto buscá-la, e às vezes o trajeto era longo, e eles gastavam muito do seu azeite. Então elas tinham que estar preparadas para encher as lâmpadas e virem. E assim se dava. E quando chegavam ao lugar, aqueles que vinham com o noivo entravam, e aqueles que chegassem atrasados eram considerados indignos. E Jesus diz: eu não vos conheço. E ficavam de fora do casamento, da celebração. Jesus aqui ele está enfatizando que a importância de sermos, de sempre estarmos preparados para a sua vinda. Ele levanta essa questão: se preparem, porque eu vou voltar, diz o Senhor. Jesus está nos ensinando isso, porque vai chegar o momento e nós não sabemos qual, mas Jesus vai voltar. Por isso ele nos conta essa parábola. E essa parábola nos desafia a pensarmos, a vigiarmos se somos produtivos ou não, se estamos firmes na nossa fé ou não. Como nós estamos esperando Jesus? Como está a minha vida e como está a sua vida da espera por Jesus? Isso é fundamental. Isso é fator fundamental. Porque a nossa vida não é só isso aqui, não. Há uma eternidade para nós vivermos, amém? E Jesus vem nos buscar.
Ele vai vir nos buscar e nós precisamos estar preparados para isso. Então, em primeiro lugar, o que essa parábola nos traz? O que ela nos traz? Nos traz um lembrete para estarmos preparados. Para estarmos preparados. Porque será inesperada a vinda do Senhor. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas a vinda de Jesus é inesperada. Ele pode voltar. Esse culto pode nem terminar o Senhor chegar. Porque nós não sabemos. E esse texto aqui, essa parábola nos mostra, por exemplo, os sábios. Os sábios estão preparados e prontos para a volta de Jesus. Eles estão preparados. Eles estão prontos. Porque eu digo para você, a nossa vida aqui precisa ser uma vida de preparação para o encontro com Jesus. Para o encontro com Jesus. Nós já tivemos um encontro com Jesus quando nós aceitamos como Senhor e Salvador, amém? Mas haverá um segundo encontro. E esse é o esperado. E é esse que nós almejamos. Então os sábios são aqueles que estão prontos, estão preparados para a volta de Jesus. Mas também tem os nécios, os insensatos, os tolos, que não se preparam para o julgamento final. Eles não se preparam. E tristemente eu digo, e serão excluídos do reino. Serão excluídos do reino. Por isso nós precisamos nos preparar para que essa exclusão não seja minha nem sua. Naquele dia. Se prepare, igreja. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque essa parábola nos traz essa verdade. Ela nos convida a essa verdade. Ela nos impacta com essa verdade. Mas em segundo lugar, essa parábola nos traz também que há cinco virgens insensatas e 5 sensatas. E eu digo para você, que em todo lugar tem pessoas sensatas e pessoas insensatas. E nós não podemos de forma nenhuma desconsiderar isso. Tanto as nécias, que são as insensatas, como as prudentes, são representações de diferentes atitudes e preparação para a volta de Jesus. Tanto uma como a outra estão nos mostrando como as pessoas estão preparadas ou não estão preparadas para essa volta. Porque o noivo simboliza Jesus. As prudentes, versículo 4, olha aí, ó. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Além das lâmpadas, elas levaram azeite nas vasilhas. Isso aqui são aquelas que se preparam adequadamente para o encontro com o noivo. Elas se preparam. Elas levam consigo azeites reserva, para que suas lâmpadas não se apaguem. Levam azeites além do necessário. Deixa eu fazer uma pergunta a você. O que você tem feito além do necessário de servir a Jesus? Vamos perguntar para nós. O que nós temos feito além do que é necessário para servir a Jesus? Eu estou nos cultos. Eu estou nas reuniões. Eu estou nas orações. E pronto, fiz minha parte. Não. Eu preciso viver para Jesus 24 horas da minha vida. 48 horas da minha vida. 365 dias da minha vida eu preciso viver para Jesus, amém? Porque Ele deu a vida por mim. E eu não tenho direção sem Ele. Eu não tenho um caminho sem Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sem Jesus eu estou no inferno. Sem Jesus eu estou perdido. Sem Jesus eu não tenho caminhada. Sem Jesus não há vida. Absolutamente não há vida. Você pode até estar passando por momentos difíceis e complicados de saúde, seja lá o que for. Mas se você tem Jesus na sua vida, no seu coração e nessa caminhada, meu amado, você está salvo. Você tem caminho na glória. E não podemos esquecer disso. Isso é ser prudente, é se preparar. É ter azeite em reserva cada instante.
Como eu tenho esse azeite reserva? Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse assunto. Como eu tenho, como eu adquiro isso. Mas também tem os nércios, as nércias. São aqueles que não se preparam, devidamente. Tanto faz como tanto fez. Eu já fui para o culto hoje, está bom. Eu já orei, pronto, só uma vezinha por dia. Isso é não se preparar adequadamente. Elas levam apenas o azeite em suas lâmpadas sem nenhuma reserva adicional. Eu preciso orar por mim. Eu preciso orar pelos outros. Eu preciso orar pela minha vida, pela minha saúde, pela minha vida, pela minha família, pelos meus filhos, por toda a minha casa. Eu preciso orar pela igreja. Eu preciso orar separadamente pelos irmãos. Eu preciso orar pelas autoridades. Eu preciso orar pelo meu país, pelo mundo, pelas nações. Isso é ter azeite, reserva adicional. Irmão, não seja negligente nas suas orações. Não sejam. Não só peça oração, venha orar. Como eu falei aqui na abertura. Nós precisamos estar aqui. Não fique em casa sem fazer nada, venha para cá. A preguiça é coisa do cão. É coisa do diabo. A falta de vontade de estar aqui. De não vir na presença de Deus. Eu já estou tão cansado, meu irmão. Isso é o Satanás colocando diante de você. Para que você não se mexa. Para que você fique letárgico, parado. Sem vontade de fazer nada. Não arranje desculpa. Porque senão, nós vamos ouvir isso aqui do Senhor. Eu não vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Horrível coisa será ouvir isso. Nós não podemos arranjar desculpa. Quando o noivo demora a chegar, as suas lâmpadas começam a se apagar, as nécias, as lâmpadas se apagam. Porque elas não têm azeite em reserva. Aí elas percebem que o óleo foi insuficiente, o azeite foi insuficiente. Elas percebem. E para mantê-las acesas, elas pedem óleo ou azeite às outras virgens prudentes. Mas elas recusam. Pois o azeite era insuficiente para manter todas aquelas lâmpadas acesas. O que as prudentes tinham levado de reserva, não dava para suprir a delas e a das nécias. Não dava. E quando as virgens prudentes vão ao encontro do noivo, as insensatas são deixadas para trás. Isso aqui é uma lição tremenda. Porque aqueles que são prudentes estão buscando o Senhor através da sua caminhada, das dificuldades, mas estão sempre ali, perseverando e buscando, e buscando, e buscando. Quando eles vão ao encontro do Senhor, eles não serão deixados para trás. Mas aqueles que são insensatos, que fazem por fazer, que fazem de qualquer jeito, que não estão nem aí e arranjam desculpas, serão deixados para trás. Essa é a grande verdade aqui que Jesus está nos mostrando. E a diferença entre as virgens prudentes e a insensata destaca a importância da prontidão, da preparação constante para a vinda de Jesus. É uma preparação constante, irmão. Não é algo apenas só hoje, só amanhã, é todo dia. Observe, Satanás ele não para, ele age todo dia tentando matar você, tentando tirar você da presença de Deus. Então nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que procurar estarmos prontos para aquele dia. Isso é importante demais. Não podemos esquecer disso. As prudentes representam aqueles que são sábios, vigilantes, perseverantes em sua fé, sempre prontos para receber o Senhor, amém? Esteja pronto para receber o Senhor. Esteja pronto. Isso é fator fantástico para nós. Essa prontidão, buscar essa prontidão. Mas já as nécias, as que são insensatas, não são prudentes, são aqueles negligentes, desatentos, que não se preparam, que não adquirem querer ter um encontro com Jesus mais profundo, mais íntimo. Nós que somos servos de Deus, precisamos ter encontros íntimos com o nosso Deus. Entre na presença de Deus, em intimidade. Converse com Ele.
Porque isso vai me preparar para aquele dia que é a vinda de Jesus. Jesus aqui ele estava ensinando os seus discípulos, e é claro, a nós também, como será, como seria e como será aquele dia quando Jesus vai voltar para nós. Ele está aqui abrindo a cortina. Vai ser assim. Se você se preparar, você vai encontrar com Ele. Você vai entrar com Ele para a celebração. Mas se você não se preparar, você vai ficar de fora. E não vai, de forma nenhuma, participar desse banquete maravilhoso com o Senhor. Mas em terceiro lugar, essa parábola, ela nos explica e nos ensina que as virgens representam os cristãos. Sabe? Como assim? Porque tem cristãos sábios, prudentes, mas tem cristãos nécios, imprudentes, tolos, que não buscam de fato e de verdade a presença de Deus. Está aqui por estar. Tem crente que está na igreja apenas por estar. Tem gente que está na igreja apenas por status, porque hoje parece que é status ser crente. Ah, eu sou evangélico. Parece que é visto de uma forma melhor pela sociedade. Isso é enganação do diabo. Não, irmão, não se deixe levar por esse caminho. Se você está aqui e quer estar aqui, esteja por Jesus. Esteja porque você precisa de Jesus, como todos nós precisamos. Então, as virgens representam, aqueles que guardam a volta de Cristo, simbolizada pelo noivo, simbolizada por Jesus. As 5 prudentes são aquelas que se preparam, estão prevenidas, são as 5 prudentes, e trazem consigo óleos reserva, ou seja, azeite reserva. E que representa a graça proveniente de Deus, ou seja, Deus derrama sobre elas através do seu relacionamento com Jesus. Porque quando nós temos um relacionamento firmado com Jesus, essa graça é derramada sobre nós. E isso vem sobre os prudentes. Agora veja o versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O noivo atrasou e elas dormiram. Quando o noivo atrasou além do esperado, as prudentes, mesmo sonolentas, elas foram sustentadas pela graça e foram grandemente recompensadas pelo banquete, no banquete com o Senhor. Elas entraram com o Senhor no reino para celebrar aquele momento. Mas já as nécias, as desapercebidas, aquelas que não foram sensatas, estavam lutando em busca de mais azeite. Ou seja, aquilo que precisava ter sido preparado antes, elas estavam buscando agora. Olha aí que coisa complicada. Porque se eu não sei a volta de Jesus, eu preciso me preparar agora. Não vou me preparar na hora que ele chegar não, porque não vai dar tempo. E foi o que aconteceu aqui, não deu tempo. Elas ficaram sem tempo. Não houve mais tempo para elas entrarem. A porta do banquete foi fechada e elas perderam. Ficaram do lado de fora. Não entraram. E sabe, irmãos, esse texto aqui é tão fantástico. Ele é tão maravilhoso. Ele tem uma lição central aqui tão legal. Olha o versículo 13 aí. O que é que Jesus está dizendo no versículo 13? Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Ninguém sabe. Não sabemos quando Cristo vai voltar. Por isso há uma necessidade urgente de preparação aqui e agora, para ontem. E não amanhã ou depois. Daqui uma semana eu vou me preparar, eu vou ler mais a palavra, vou orar mais. O Senhor sabe, eu vou passar por essa dificuldade que eu estou enfrentando e depois eu vou fazer isso. Não. É no meio da tribulação, é no meio da luta, é no meio da dor, é no meio do deserto, é no meio da tempestade que a gente tem que buscar a presença de Deus, que a gente tem que se preparar para aquele dia. Não importa o que nós vivemos, o que importa é que nós precisamos nos preparar para aquele dia.
E isso nos exorta a estarmos sempre vigilantes, né? E preparados. Esteja sempre. Mas em quarto lugar, esta parábola também nos fala do azeite. Ela nos fala do azeite. Aqui no texto, né, ele simbolizava a preparação, aliás, ele simbolizava o acender das lâmpadas, né? Mas em contrapartida, ele simboliza a preparação espiritual e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Olha que foco legal. Olha como é que o Senhor trabalha. Ele é mencionado aqui como elemento necessário para que as lâmpadas não se apaguem. Mas ele é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Todo dia. Quando as virgens esperavam o noivo, né, o retorno do noivo, esse azeite, né, ele aqui na contagem disso aqui, na narrativa de Jesus aqui, ele representa a fé ativa. Eu acredito, eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Quem tem essa certeza? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você e eu não vou lhe pedir desculpa não. Eu vou dizer uma coisa aqui para você diretamente, você abre o seu coração e escute isso. Se você não se preparar para a volta de Jesus, você vai para o inferno. Olha que palavra dura o pastor disse, mas é real, é verdadeiro. Se Jesus chegasse hoje aqui e agora, nós estaríamos preparados para a glória, para ir com Ele? Olha que pergunta eu preciso fazer para mim. Isso é exortação da palavra de Deus, meu irmão. Não brinque de ser crente. Você tem essa palavra, leia ela, estude ela, que ela está direcionando você para a volta de Jesus. Ah, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, você vai ficar aqui sem Jesus para sempre. Ah, mas eu trabalho muito, meu tempo não dá para nada. Então, coitado de você. Porque o trabalho nosso não é empecilho. Deus nos dá o trabalho, é Ele que nos dá. Mas o trabalho não pode ser pedra de tropeço para que eu sirva o meu Senhor ou para que eu me prepare para a volta dEle. Não pode. E se eu estou achando que Senhor, tira de mim. Irmão, é uma verdade. Eu preciso ter uma fé ativa. Eu preciso ter intimidade com Deus. Todos nós precisamos dessa intimidade com Deus. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Meu irmão, você tem comunhão com o Espírito Santo? É importante, é necessária essa comunhão. Nós precisamos de uma vida espiritual fervorosa. E não uma vida espiritual pelas tabelas, caindo aqui e ali. Ah, hoje eu estou bem, eu vou para o culto. Ah, eu não estava bem, não fui. Que é isso? Quando tu diz, não estava bem, não fui para o culto, o diabo está morrendo de feliz. Está sorrindo da tua cara. Está olhando e dizendo assim, hoje não foi não. Eu estava vendo hoje uma ilustração de um pastor pregando e ele disse que 2 demônios, né, se encontraram. Um todo queimado, chamuscado, rasgado, e o outro todo pronto, todo bonitinho, todo arrumado, cheiroso. Aí ele olhou para cá, tu estava onde? Por que tu está diferente assim, todo pronto, bonito? Disse, não, eu estava na igreja. O demônio dizendo, eu estava na igreja. Na igreja? Como assim? Eu passei, olhei, vi a igreja, eu vou entrar aqui. Quando eu entrei lá, os irmãos velhos tudo frio. Os irmãos velhos não davam glória a Deus. Os irmãos tudo conversando entre si. O pastor pregando, eles não estavam nem aí. Ah, mas essa igreja aí é a igreja que eu gosto de entrar. E tu estava onde? Perguntou para o outro que estava todo queimado. Ele disse, rapaz, eu também passei em frente a uma igreja, cismei de entrar. Vi lá os irmãos cantando, louvando. Eu digo, eu vou fazer uma maior confusão aqui. Quando ele entrou, disse que tinha uma irmãzinha lá atrás e disse, queima Jesus! Sabe, irmãos? Mas o diabo, ele quer fazer isso com as nossas vidas. E o camarada lá fica todo chamuscado. O diabo, ele quer fazer isso. Ele quer fazer com que a gente não tenha vontade de dar um glória a Deus. Que a gente não tenha vontade de abrir o verbo e dizer, aleluia, Senhor. Ele quer fazer com que a gente trave a nossa boca e não fale de Jesus. Porque Ele não quer que as pessoas entendam e compreendam que Jesus vai voltar. Que Ele vai estar novamente aqui, vem buscar a sua igreja.
a sua noiva, que somos nós. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos. Porque se não for assim, nós não iremos participar das bodas do nosso Senhor. Não vamos. Não vamos. Então eu preciso ter uma vida melhor, mais fervorosa com o Senhor. E quando eu digo, irmão, vidas fervorosas, por favor, me entenda, não me entenda mal. Eu não estou falando de você andar pulando, rebolando cadeira para cima. Não, não. Eu estou falando de vida santificada. Eu estou falando de vida aos pés do Senhor. Eu estou falando de vida de oração. Eu estou falando de vida de leitura da palavra. Tem vezes, irmão, eu não tenho tempo de ler aqui trabalhando, não tenho, mas a minha esposa sabe. Às vezes ela dorme primeiro do que eu, às vezes ela nem vê. E eu vou dormir tarde, estudando. Mas é preciso, eu preciso do meu Senhor. E aqui ele fala comigo. Aqui ele fala comigo. As minhas dores, eu coloco diante dele e aqui ele me dá resposta. As minhas dificuldades, sabe? As minhas tentações, aqui ele fala comigo. E se você não fizer isso, meu irmão, você não se prepara para essa volta. Para aquele dia você não se prepara. Você não se prepara. O azeite representa a presença divina em nossas vidas. Ele nos capacita a sermos vigilantes e prontos para a vinda do Senhor. Porque esse azeite aqui, meu irmão, esse azeite vem do céu. Esse azeite vem da glória. Encha a sua lâmpada com o azeite do Senhor. Faça isso. Nessa parábola, as virgens prudentes trouxeram azeite extra. Versículo 4, elas trouxeram azeite extra. Trouxeram. Elas demonstraram a sua preparação e vigilância espiritual. Elas fizeram isso. Elas estavam dispostas a investir em seu relacionamento com Deus. Meu irmão, esteja disposta a investir no seu relacionamento com Deus. Nós temos relacionamento com as pessoas do mundo todo dia, mas qual é o nosso relacionamento com Deus? Esteja pronto a ter esse relacionamento, buscando diariamente a presença dEle, orando, meditando nessa palavra. Faça isso. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Porque as nécias não trouxeram azeite extra. Elas não trouxeram. Elas foram negligentes. E aqui representam aqueles que não buscam a presença de Deus. Não buscam. Não valorizam a vida espiritual e não se preparam para a vinda do Senhor. Você tem se preparado, meu irmão, para essa vinda? Responda só para você. Mas em quarto lugar, essa parábola nos fala que as virgens prudentes não compartilharam o azeite com as nécias. Olha o versículo 9. Mas as prudentes responderam, não. Quando elas pediram o azeite, não. Para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. Elas não deram. Por quê? Aqui parece até egoísmo na parte delas, né? Ah, o azeite é meu, dou nada. Né? Dou nada. Dou não. Azeite é meu, dou não. Parece até que é egoísmo. Que elas foram insensíveis, né? Com a dificuldade das outras. À primeira vista parece assim. Mas existem algumas razões possíveis para essa atitude. Veja, primeiro, as virgens prudentes, elas trouxeram azeite extra para garantir que estivessem preparadas para a espera prolongada do noivo. Elas se prepararam assim, veja bem. Rapaz, o noivo vai vir. Mas se ele se atrasar, as lamparinas vão se apagar. Porque vai ficar consumindo o azeite vai se apagar. Aí não podemos fazer nada. Elas planejaram com antecedência e tomaram a medida necessária para cumprir as suas responsabilidades de manter a lâmpada acesa. Elas se prepararam para isso. Primeiro, elas fizeram isso. Segundo, se elas repartissem o azeite,
se ela repartisse o azeite com outras, as lâmpadas iriam se apagar todas elas, porque não ia dar. Elas não podiam correr o risco das lâmpadas ficarem sem um azeite suficientes, que elas haviam se comprometido a deixar acesa para a chegada do noivo. Não podiam, de forma nenhuma. Elas não podiam correr esse risco, de forma nenhuma. Elas entenderam a importância de manter a sua própria preparação espiritual particular. Elas estavam conscientes, isso aqui é fator, elas estavam conscientes que cada pessoa é responsável por sua própria relação com Deus. Eu não sou responsável diretamente da sua relação com Deus. Eu tenho o direito de lhe ensinar como se aproximar de Deus. Eu tenho o direito de lhe ensinar sobre o Evangelho, mas o seu relacionamento com Deus é algo pessoal entre você e Deus. Entre você e Deus. Em terceiro lugar, a parábola que enfatiza a necessidade de estar pronto individualmente. Cada pessoa é responsável pela própria preparação espiritual. Cada uma. Relacionamento com Deus. Compartilhar o azeite não teria resolvido a situação daquelas virgens. Não teria. Não teria resolvido a preparação delas. De forma nenhuma. Elas precisavam adquirir o próprio azeite, tê-lo em reserva. Veja bem o que eu vou dizer para você, irmão. Escute essa verdade. Cuidar da própria prontidão espiritual é dever seu. Amém? Você sabe o quanto você precisa mudar a sua vida espiritual. Você sabe. Não passe para ninguém e diga, eu não me preparei espiritualmente por causa de fulano. Não. É você e Deus. É nos seus momentos de oração. É no seu momento de meditação da palavra. É no seu momento de estudar a palavra de Deus. Amém? Pronto. Agora nós saímos da introdução e vamos para a mensagem. Certo? Algumas lições, né? Essa mensagem nos traz. Primeiro, estar sempre pronto e preparado para a vinda de Jesus. Irmão, isso é fator. Fator real e verdadeiro e não pode ser mudado. Esteja sempre pronto. Prontidão, preparação são essenciais. Assim como as virgens prudentes trouxeram o azeite, onde nós podemos buscar o nosso azeite? Onde? Precisamos nutrir a nossa vida espiritual e manter comunhão constante com Deus. É aí que nós pegamos o nosso azeite. Nessa comunhão constante com Deus. Prontos para a vinda dele a qualquer momento. Volta um pouquinho na tua Bíblia aí. Mateus 24. Versículo 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser rápido, não abrir e piscar de olho. Versículo 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que a palavra aqui não está nos dizendo? Que você vai estar numa boa fazendo qualquer coisa. Tudo tranquilo, a vida está correndo normal. E de repente o Senhor chega e muda tudo. E você nem percebe. Nem percebe. Não vai perceber. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Por isso a urgência de nos prepararmos. Segunda lição aqui que esse texto nos dá. Isso é aplicação para as nossas vidas. O cuidado espiritual e pessoal é fundamental para a vinda de Jesus. Cada uma das virgens foi responsável por sua própria preparação. Cada uma delas. Da mesma forma como somos pessoalmente responsáveis por nossa relação com Deus. E na nossa prontidão espiritual.
Não podemos depender da fé ou da preparação dos outros. Eu não posso depender da fé dos outros, nem da preparação dos outros, não posso. Mas nós devemos buscar individualmente Deus, cada um de nós. Amém? Porque você vai dar conta de você diante de Deus. É pessoal. Eu não posso dizer, eu estou precisando aqui ficar curado, eu vou depender aqui da fé do Beto. O Beto vai. Não, eu preciso ter fé. Eu preciso crer. Amém que ele tenha fé e ore. Mas eu preciso ter essa fé viva em mim também. Porque se você não tiver, meu irmão, você está errado, está no canto errado. Aqui é lugar de quem tem fé. Aqui é lugar de quem crê em Deus, de quem acredita nele. Terceiro, a crença e a fé é experiência pessoal e individual. Era aqui onde eu queria chegar. Não é possível transferir a fé. Ele tem fé, então ele vai transferir para mim. Não funciona. Você tem que ter a sua fé viva. Ontem nós recebemos uma notícia de uma pessoa que servia ao Senhor. E ela disse uma frase que nos deixou triste. Ela disse, eu não tenho mais fé. Eu sempre lutei, busquei, tentei, mas hoje é como se não existisse mais. Meu coração, ela disse, não acredita mais no que o Senhor, no Deus que vocês acreditam. Alguém que já esteve na presença do Senhor. Mas aí eu digo, ela estava alicerçada noutra fé e não na fé no Senhor. Eu não vi Jesus ser levado ao Calvário e ser morto. Mas eu tenho fé que Ele fez para salvar a minha vida. Eu acredito. Aqui é lugar de quem tem fé. As virgens prudentes não puderam compartilhar o seu azeite com as nécias. A fé é uma experiência pessoal, individual. Ninguém pode confiar na fé de outra pessoa. Estou repetindo, estou sendo muito repetitivo, mas é para que a gente não esqueça. Cada um deve buscar a Deus com a sua própria fé e crença. Pessoal. O peu é muito espirituoso, então eu vou me encostar no peu, porque aí eu... Não. É você e Deus. É você e Deus. E mais, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, aqui abrindo um parênteses na mensagem. Não culpe. Presta atenção, igreja. Não culpe ninguém. Ninguém. Nenhum irmão, ninguém. Pastor, ninguém. Pela sua decadência espiritual. Não culpe. Porque nós somos uma congregação. Nós somos uma família. Nós estudamos e oramos e não falta alimento espiritual para você. Não falta. Se você fraquejar na fé, é porque você não veio se alimentar. Nós não podemos abrir a sua mente, seu coração e enfiar essa palavra de goela abaixo, não. Porque a fé, ela é particular. Você tem responsabilidade com a sua fé, com a sua vida espiritual. Você tem. Não adianta você querer culpar A ou B. Não, a culpa é sua. Se você cair da fé e sair da presença de Deus. Ninguém é culpado. Mas é porque o irmão me tratou mal. O irmão tratou mal a você, mas Jesus não lhe trata mal. É porque olhou com o olho atravessado para mim. Meu irmão, acabe com isso. Pare com isso. Nós não somos uma igreja de mimimi, não. Nós somos uma igreja de crentes veteranos e salvos em Jesus. A graça dele nos basta. E nós estamos aqui para ver que a minha experiência é individual com ele. Não dependo de ninguém. Preciso de uma direção? De que alguém me diga como fazer? Preciso, porque aí é outra história. Mas culpa A ou B, eu não posso fazer isso. Não posso. Mesmo que eu seja, escute bem, mesmo que eu seja afrontado, ou, sei lá, tratado mal por alguém. Porque Jesus foi tratado mal. Jesus sofreu injúrias. Mas Jesus não culpou ninguém. Jesus continuou pregando o evangelho. E continuou ensinando e morreu na cruz do Calvário. Por todas as pessoas. Quarto lugar. Não estar preparado trará consequências. Se você não se preparar, haverá consequências.
As virginésias tolas estavam preparadas e ficaram excluídas da festa de casamento. Elas não estavam preparadas. E ficaram fora da festa. Não puderam entrar no reino do Senhor. Porque não tinham azeite suficiente para clarear a sua caminhada. E aí eu volto a dizer, vou repetir de novo, nós precisamos buscar esse azeite no Senhor todo dia, para que a nossa lâmpada não se apague, para que a gente tenha direção de continuar prosseguindo, para que a gente chegue naquele dia, lá nas bodas do Cordeiro, e a gente entre com Jesus para a celebração. Nós somos a noiva do Senhor, e não podemos negligenciar isso. Se nós não estivermos prontos para a vinda do Senhor, podemos perder a oportunidade de desfrutar da sua comunhão perpetuamente. E em último lugar, toda vigilância é vital para a vinda de Jesus. Tudo. Toda a vigilância. Assim como as virgens estavam esperando o noivo, escute bem, a parábola nos exorta a estarmos vigilantes, alerta da volta de Jesus. Precisamos. A vigilância espiritual nos ajuda a manter uma postura de vigilância constante. Mas eu volto a dizer, eu só vou conseguir se eu buscar nessa palavra o azeite do Senhor, o azeite da graça, o azeite da misericórdia, o azeite do perdão. Somente Jesus pode me dar isso e mais ninguém. Amém? Meu irmão, que a sua vida seja impactada pelas mensagens do Senhor todos os dias. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu espero no Senhor que você esteja caminhando firme no Senhor. Porque Ele, somente Jesus, pode nos dar aquilo que nós esperamos todos os dias. Amém? Não deixe que a sua lâmpada se apague. Não deixe. Antes, traga consigo azeite reserva. Azeite reserva. E onde nós encontramos esse azeite? Na palavra do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, eterno, soberano, em nome do Teu Filho, Senhor, nós juntos aqui como uma só igreja, como só povo Teu, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por mais esse momento aqui de comunhão contigo, Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Ó Deus, tem sido tão maravilhoso te servir, estar contigo cada dia. Mas eu te peço, Deus, que nos ensine, continue nos ensinando mais ainda a nos prepararmos para a vinda do Senhor. Naquele dia, ó Deus, haverá choro e ranger de dentes, sim, mas haverá também muita alegria. E nós queremos, ó Deus, fazer parte daqueles que serão felizes e alegres com o Senhor para todo sempre. Que a Tua graça, Senhor, venha sobre nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Muitas vezes, ó Deus, falhamos diante do Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a continuarmos prosseguindo. Em meio a tanta luta, em tanta dificuldade, não nos deixa esquecer do quão nós precisamos, ó Deus, do azeite do Senhor. O quão nós precisamos da Tua presença. Faz assim em nossas vidas e nos ajuda a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos dê um domingo cheio da Sua misericórdia, da Sua graça, da Sua presença em primeiro lugar. Nos conduz de volta aos nossos destinos, edificados pela Tua palavra, debaixo da Tua graça. E ajuda-nos, ó Deus, para mais tarde, novamente estarmos com uma mensagem lá na colônia, pregando a Tua igreja, pregando ao Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, faz assim. Pois é nele e no Teu Filho que eu já te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma ótima semana na presença de Deus. Amém.